Salve galera, beleza? Tudo bem? Storm na área, eu tô aqui numa penumbra porque literalmente ainda não estamos com todas as energias ligadas aqui no escritório. Neste domingo, 17 horas e 50 minutos, vamos dar uma olhada no mercado americano, o que a gente está esperando para a semana que está começando. Essa vai ser uma semana mais curta aqui no Brasil, porque quinta-feira a gente tem o feriado do dia 1º de maio, e isso automaticamente faz com que nós tenhamos um dia menos de negociação que o exterior. Lá fora não será feriado, aqui será feriado. E nós temos alguns dados importantes entrando nessa semana que está começando. Logo na terça-feira a gente tem confiança do consumidor nos Estados Unidos, na terça-feira às 11 da manhã, isso traz volatilidade no mercado, sem dúvida alguma. Na quarta-feira a gente tem basicamente núcleo de índice de inflação nos Estados Unidos às 11 da manhã, que também traz volatilidade, e temos PIB Estados Unidos às 9h30 da manhã de quarta-feira. Aí, para piorar a situação, na quinta-feira, com agente de feriado, a China também está de feriado, é bem verdade, mas com agente de feriado, os americanos têm pedidos iniciais para o seguro-desemprego, 9h30 da manhã, e o PMI deles às 11 da manhã, isso traz muita volatilidade. E aí, na sexta-feira, a China continua em feriado e Estados Unidos entra com payroll às 9h30 da manhã. Portanto, será uma semana bastante volátil, sem dúvida alguma, uma semana com uma série de informações muito importantes que vão estar entrando. Bom, dito isso, vamos imediatamente aqui para mercado americano e com isso a gente poder dar uma olhada o que está acontecendo dentro do mercado americano. Vamos botar aqui o SPY. O SPY apresentou um belíssimo movimento. A gente consegue ver que o SPY veio até a média móvel de 80, tocou média móvel de 80. Esse padrão que vocês estão vendo aqui e recebe o nome de gap de compra, eu gostaria que os senhores fixassem na mente de vocês, tá? Fixem na mente de vocês que no mercado americano, quando nós abrimos abaixo da mínima da semana anterior, como aconteceu aqui, isso recebe o nome de gap de compra. Esse gap de compra nos oferece uma possibilidade de tomar posição assim que a gente rompe a mínima da semana anterior para cima, tomamos a posição e colocamos nosso stop na mínima da semana que fez o movimento. E isso geralmente prenuncia um movimento forte de alta. A gente visualizou isso acontecendo aqui, a gente visualizou isso acontecendo aqui, a gente visualizou isso acontecendo aqui, a gente visualizou este movimento acontecendo aqui, e a gente visualiza esse movimento acontecendo também aqui. Olha que forte movimento de alta. E anteriormente, tivemos mais um movimento que abriu como um gap de compra aqui, e mais um movimento como gap de compra aqui, e mais um movimento como gap de compra aqui, e mais um movimento como gap de compra aqui. Então assim, a gente vê que o gap de compra ele é um padrão relativamente frequente, acontece umas 2 vezes por ano no mercado americano, e permite ótimas oportunidades de entrada em posições no S&P 500, tá? Também acontece no QQQ, na Nasdaq, também acontece em ações. Então, neste momento, S&P 500 aparentemente construindo um padrão que nós chamamos de padrão de recuperação em V agudo. V agudo porque desenha um V, uma queda reta, seguida de uma recuperação praticamente reta. Esse padrão, que por sua vez nós fizemos aqui no Brasil também, tá? A gente fez esse padrão aqui no Brasil, dentro de um gráfico diário, vimos um padrão de recuperação em V agudo, deixa eu botar aqui só para vocês poderem ver, índice futuro, gráfico diário, este aqui é o padrão do índice futuro, gráfico diário, olha que padrão bonito de recuperação em V agudo, porque aí vocês entendem como é que funciona o padrão em si. É uma queda reta, seguida de uma recuperação reta. Tá? Então aqui S&P no gráfico semanal está construindo um padrão de recuperação em V agudo. QQQ vai na mesma pegada. O QQQ faz exatamente o mesmo movimento de gap de compra,
recuperação em V agudo, fechando perto da máxima da semana, automaticamente instalando a ideia de um retorno para 535. E automaticamente estão trazendo a ideia de que sim, o mercado meio que deu uma panicada geral quando aconteceu a situação do tarifaço do Trump, o mercado deu uma assustadinha, esperneou a mais do que seria necessário, entrou com certo estresse e automaticamente agora abriu oportunidade de comprar ótimas empresas por preços descontadíssimos, podemos por assim dizer, preços que estão muitíssimo atraentes da maneira como eu vejo para o mercado americano. Então vamos devagarzinho agora falando sobre quais são as principais ações no mercado americano que me interessam nesta semana que está iniciando. Ok? Todo mundo comigo? Vamos lá. Primeiro eu vou falar das ações mais clássicas que todo mundo gosta, Apple, né? A Apple está também formando o mesmo padrão observado dentro do S&P e dentro do SPY. Então, para mim, a Apple automaticamente tem aqui um canal de alta que a gente consegue ver. Esse canal de alta estocástico lento sobrevendido, também com o gap de compra aparecendo aqui, que deve empurrar pelas próximas semanas Apple de volta pelo menos para o topo anterior na região de 245, o que já é percentualmente quase 16% para cima e, portanto, Apple está num gráfico lindíssimo semanal de longo prazo e que atrai muito. Para mim, Apple é muito simples. Operar Apple é simples para mim, sim. É esperar o estocástico lento no semanal aqui embaixo e quando isso acontecer, procurar por compras, 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 compras e compras. Isso aqui, então, veja que esse trade aqui gerou quase 49% em dólar. Cara, isso para mim é absoluta. E nós não estamos falando de uma empresinha qualquer. A gente está falando de Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, que tem um market cap maior do que todas as criptomoedas juntas, reunidas e construídas. Então, Apple, graficamente falando aqui agora, neste momento, ela até me geraria uma entrada por 1, 2, 3 de compra na ruptura da máxima de 210, sim. Stop ficando, eu botaria o stop mais longo, abaixo de 169, e meu alvo é um alvo bastante longo. Eu faria uma RP em 249, na verdade 249,90 e posteriormente em 290. Esse seria o meu alvo final para a Apple, tá? Então Apple, lindo movimento, lindo ativo, empresa que me interessa de sobremaneira, gosto muito, quero cada vez mais ser sócio de Apple, tá? E aqui então minha entrada, como a gente está vendo, fica num preço bastante objetivo aqui em 210. Stop meu abaixo de 169 e o alvo, na verdade, uma RP em 249,90 e alvo final 290. Tá? Bom, mas não só a Apple está bonita, a Microsoft também está bonita, venhamos. Microsoft no gráfico semanal, olha que lindo movimento, tá? A última vez que ela fez um padrão parecido com esse, ela voltou até o topo anterior, quase 52%. A gente tem a Microsoft tocando essa região, formando um 1, 2, 3 de compra, e para mim, Microsoft agora também quer voltar para o topo anterior, que daria quase 13% para cima. Dessa maneira, observado para mim, para quem gosta de operar esses papéis mais digamos assim, clássicos, a Microsoft gera uma entrada bastante agradável. Microsoft, então, eu não sou muito fã de operar essas empresas muito grandes, sendo muito franco. Para mim, a gente tem que tentar operar as empresas desconhecidas, as empresas que serão no futuro uma possível Microsoft. Aqui eu colocaria o stop até abaixo de 358, né? O meu alvo aqui para uma parcial seria em 469, que também é um 2, 3 de compra, tá? Que é um 2, 3 de compra. E meu alvo final, 494,50 seria meu alvo final em Microsoft, né? Pessoal perguntando muito sobre a NVIDIA, né? O pessoal estava muito ligado em NVIDIA. NVIDIA, wow, look at her, yes. NVIDIA faz uma recuperação bastante interessante, porque ela tocou este fundo anterior, esse fundo foi produzido pela questão da taxa de juros japonesa, que assustou todo mundo, e depois de ter feito isso, ela também faz 2 padrões de gap de compra e gap de compra, e automaticamente então a NVIDIA poderia gerar para um trader que está pensando em trabalhar em NVIDIA uma entrada na ruptura de 112,16,
o stop ficando abaixo de 89 e o alvo dessa operação, vamos largar nosso alvo aqui para uma RP em 145 e posteriormente o alvo em 156. Eu gosto da amplitude percentual desses dois alvos que ficam bastante atraentes, sem dúvida. Tá? Então a gente está vendo aí NVIDIA abrindo uma possibilidade operacional para quem gosta de operar 1, 2, 3 de compra, né, também acontecendo neste momento. Defeito desses trades, obviamente, os stops estão longos. Os stops aqui estão longos. É um defeito e, ao mesmo tempo, é algo que eu acho bastante interessante de ser utilizado no mercado americano. Stops longos. Eu não sou muito fã de colocar stops curtos no mercado americano, pela volatilidade observada, que geralmente acaba nos tirando dos trades bons rapidamente, infelizmente. Então eu gosto de deixar os stops realmente um pouco mais longos. Vamos olhar agora aqui algumas coisas um pouco mais exóticas. HWM, Howmet Aerospace. Eu estou muito focado nessa empresa. Para mim, o setor de aerodefesa espacial americana, estamos falando de força aérea, esse tipo de coisa toda, para mim realmente está muito forte, muito interessante e muito importante de ser trabalhado. Né? Neste momento, já passou do ponto de compra, eu vou ter que esperar um próximo recuo nela para então localizar aqui um ponto de entrada mais adequado. Mesmo assim, eu estou olhando com atenção para ela, ver se vai ter algum recuo durante a semana, para ver se eu consigo comprar este recuo em si. Né? A gente tem este ativo, LRN Stride, que vai gerar para mim, provavelmente na semana que vem, a ruptura desta máxima que eu considero uma sombra superior ignorada. Então, Strides, para mim, pode gerar uma oportunidade de entrada agressiva. Eu entendo isso aqui tudo como realmente um cup without handle, podemos por assim dizer. Então, a ruptura de 146 seria um trade bem agressivo. Eu acho que para a maior parte das pessoas seria mais interessante esperar por um novo movimento, um movimento que permitisse, com um pouco mais de calma, tomar a posição. Eu acho que aqui dá para esperar, dá para aguardar até mesmo um pullback e considerar o pullback em si. Né? Spotify fez um sinal bonito nessa semana que passou. Spotify está forte, bastante forte. Eu tentaria comprar Spotify na semana que vem perto de 580, se conseguir, obviamente. Também fez um gap de compra aqui nessa semana passada, no início de abril. E se romper, vou tomar posições em Spotify. Enova, vamos olhar aqui agora as ações mais clássicas. Enova está linda graficamente falando. Eu gosto desse padrão da Enova, 1, 2, 3 de compra. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui esse movimento. Eu acho que ainda dá tempo de entrar um pouquinho na Enova. Meu stop ficaria abaixo de 87. Tá? Então, a Enova é um ativo que me interessa. O alvo aqui para uma realização parcial em 126. Isso aqui dá quase 24% para cima. Gosto de Enova. Gosto dos fundamentos da empresa e gosto deste gráfico que está construído aí. Tá? Meu ponto de entrada, 97,80. O meu stop eu colocaria abaixo de 85,30. Uma RP para mim seria bastante interessante em 126,60. E um alvo aqui final para mim em 136. Né? Eu gosto bastante desse ativo. Marex, infelizmente, eu perdi esse trade. Eu comprei, acabei sendo estopado e o trade andou. Uma lástima. E agora eu vou esperar o próximo pullback para tomar MRX, que é uma excelente empresa, sem dúvida alguma. Uma empresa que me interessa de sobremaneira, mas eu não consigo tomá-la agora. Eu precisaria esperar o papel fazer pelo menos algum tipo de recuo para então eu poder assumir esta posição em si. Né? Então aqui eu vou esperar isso daí, sem dúvida alguma, né? Para poder tomar por um preço um pouquinho melhor. Atenção para a BSX, Boston Scientific Corporation. Eu adoro essa empresa. É engraçado que eu sempre prometo que no próximo recuo eu vou comprar essa empresa e eu não tomei aqui esse 1, 2, 3 de compra, era 1, 2, 3 clássico de entrada. Acabei não conseguindo pegar essa posição, infelizmente. Agora já passou um pouco do ponto ideal de entrada e eu não posso tomá-la nesse instante. Vou ter que esperar
um próximo recuo dentro da BSX. DVA Granite. Isso aqui já começa a ficar bem interessante. É uma excelente empresa, ótimos múltiplos, está relacionado ao setor de construção. Fez um 2-3 de compra. Esse 1-2-3 de compra vai ser acionado na ruptura de 79 com 92. Então, DVA na ruptura de 79 com 95. O meu stop aqui ficaria abaixo de 68 com 50. Uma RP minha, naturalmente aqui eu colocaria em 150 do meu risco para cima. Então uma RP ficaria ali em 97 com 70. E aqui meu alvo final, vamos lá, 115 seria meu alvo final em DVA Granite. Gosto muito também dessa empresa. US Foods, setor de alimentação, Estados Unidos, comidas saudáveis, estocástico, leito sobrevendido, 1-2-3 de compra, ela permitiu ainda a entrada, ela ainda está no ponto ideal de entrada para mim. Para mim, a ruptura de 64 com 37 traz compra dentro de US Foods para mim. Ótimos múltiplos, excelentes fundamentos da empresa. O meu alvo aqui seria pelo menos o topo anterior, 72 com 88 e posteriormente 79 com 11 dentro de US Foods, né? Essas seriam, então, algumas alternativas que nós teríamos neste momento para quem está interessado em operar 1-2-3 de compra em ativos que estariam próximos de zonas de entradas plausíveis, né? Bom, a gente tem então aqui algumas outras características, alguns outros ativos que podem eventualmente atrair traders que estejam querendo operar de uma forma mais clássica. Palantir já andou, agora não consigo fazer nada dentro do Palantir, tem que esperar o próximo movimento de recuo de Palantir para que eu possa tomar essa posição. ADMA Biologics, para mim, já andou também. Não consigo fazer nada aqui agora. Tem que esperar o próximo movimento dentro da ADMA, que é uma excelente empresa em termos de fundamentos e que eu gosto muito também de operar. ADMA Biologics, né? Que mais que a gente tinha visto aqui de interessante para falar para os amigos? Tesla... Wake up, man. Tesla vai subir 70% pelo jeito nas próximas semanas. Para mim, Tesla... 50% na verdade. Tesla tem tudo para voltar para o seu topo histórico que está aqui em R$448. Para mim, Tesla, ao romper essa região aqui, abre um sinal muito forte de tomada de posição para buscar realmente a região de topo anterior. Aqui no Brasil existe a Tesla 34, que é essa, digamos assim, esta daqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo que eu estou com uma pequena posição nela nesse momento. E para mim essa posição foi tomada dentro de 1-2-3 de compra aqui, ó. 1-2-3 de compra muito claro, muito nítido. E meu objetivo sim é vir para cá, ó. Esse é o meu objetivo, voltar para essa região do topo anterior aqui. Chegando nesse topo anterior, entrego as Teslas suficientes para voltar ao meu financeiro e espero por um próximo recuo para comprar mais Tesla. Tesla está realmente, do ponto de vista puramente técnico, bastante atraente graficamente falando. Muito bem, galera. Acho que esses eram os principais ativos que a gente tinha que ver com vocês. A gente tem alguns outros aí. Pessoal perguntando de NVO. A NVO morreu, honestamente falando. Não que ela morreu, mas na verdade com o Ozempic dando tantos problemas, inclusive com o caso de cegueira na Europa e nos Estados Unidos, eu acho que a NVO não consegue se recuperar tão cedo em relação a isso. A gente tem a Lilly trabalhando num movimento um pouco melhor, na verdade bem melhor que a Ozempic, porque a Lilly não é só o Mounjaro, né? Então a gente vê aí realmente a Lilly indo num ritmo melhor, mais forte, mais poderoso. Alguns amigos às vezes me perguntam assim, Stommel, como é que eu consigo operar nas ações americanas? Bom, para quem não tem uma conta lá fora, o que é relativamente simples ser conseguido lá na XP, através do aplicativo da XP, é muito simples abrir uma conta no exterior. O pessoal da Liberta ajuda direto nisso. Mas para quem de fato não tem, né, é possível sim trabalhar através das BDRs. Tá? Então as BDRs seriam uma alternativa para o sujeito que não tem contas lá fora. Quando a gente fala de BDRs, existe uma amplitude de ações em BDRs, tá? Uma amplitude gigantesca de ações que trabalham BDRs em si. Aqui no Brasil,
são 154 delas que existem neste momento, né? Eu vou mostrar aqui algumas, só para que a gente consiga olhá-las e ter uma ideia de como é que funcionam as BDRs. Então, uma das vantagens da BDR é que elas operam em unidades. Elas operam em unidades. Então, vai querer comprar uma unidade de A1MT34, vai te custar R$ 85, o que significa que tu não precisa ter um gigantesco capital para estar trabalhando as BDRs em si. E daí, quando a gente vai vendo, olha as movimentações aí, ó. Apple 34, a gente tem a BBV 34, a gente tem todas essas rolando aqui, Airbnb. E, obviamente, são empresas que trabalham a nível global. Não é alguma coisa assim pequenininha, né? Não, a nível global. Olha a Amazon. Isso aqui são ações da Amazon. Então, são empresas muito fortes, muito amplas, muito poderosas e que estabelecem tendências de alto e longo prazo com alguns recursos. Essa foi a empresa que mais subiu no ano passado, em vez de outra 34. Né? A gente tem aqui a XP, a American Express. Você vê que a gente tem várias empresas realmente trabalhando em boa tendência de alta, em movimentações muito amplas. Alibaba, por exemplo, Banco Santander, Berkshire, essa aqui é a empresa do Warren Buffett. Talvez aqui os amigos conheçam o Warren Buffett, né? Um dos maiores investidores dos Estados Unidos. E essa empresa de investimentos dele, a Berkshire, numa ótima tendência de alta também. Então a gente vai vendo que as empresas americanas estão trabalhando dentro de canais de alta muito longos. Isso aqui é a Coinbase, as ações da Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos da América. A gente tem aqui, por exemplo, o Banco da Colômbia, CrowdStrike, aqui é Caterpillar, que eu acho que está num ótimo ponto de entrada, honestamente. Eu estou tomando posições de Caterpillar nesse momento. Coca 34, Coca-Cola, Colgate, todas essas, Calcia 34, que é da Costco, todas essas aqui, Cisco, são ações, na verdade são BDRs, são títulos que representam ações no mercado americano, tá? E que são negociadas na B3 aqui no Brasil. Tu pode comprar através de uma corretora no Brasil em si, seja XP, seja Genial, a Rico, aqui tu estiver trabalhando. Tá? Olha que bonito esse gráfico da Equinix. Bem bonitinho, porque tu consegue desenhar aqui uma linha tendência de alta, um canal de alta. Tu consegue desenhar aqui o topo anterior rompido. Tu consegue desenhar aqui uma retração de Fibonacci. Uou, look at her, sexy, yummy. 1, 2, 3 de compra, rompimento. Se voltar para o topo anterior aqui já é 23%. Tá bonito esse aqui, EQX 34. Isso aqui é Exo 34, ExxonMobil. Então a gente vai olhando aqui as diferentes empresas nos Estados Unidos da América que são negociadas aqui no Brasil. Isso aqui é Google. Todo mundo aqui usa Google no mundo inteiro. Né? Olha que gráfico bonito. Tocou uma linha de tendência de alta e longo prazo, tocou um fundo anterior, está com o estocástico lendo sobrevendido, virando para cima. 1, 2, 3 de compra. Uou! Yummy! Então, para mim, mercado americano é uma oportunidade de compra interessantíssima. Estamos em abril e maio. São os 2 meses muito fortes na Bolsa Americana. Eu estou atento. Não estou com medo. Não estou achando que é crash. Não estou achando que Estados Unidos quebrou. Até acho que ele quebrou, mas não vai ser agora que ele vai cair e quebrar. Ele vai realmente dar um recuo para prazo mais longo. Acho que o momento mais crítico para topo mercado americano, já mencionado, vai ser maio do ano que vem. Acho que esse ano ainda tem mais gás de alta, tanto para a Bolsa Americana quanto para criptomoedas. E em criptomoedas eu devo entrar em seguidinha com vocês aí. Galera, vou deixar um convite para vocês. Vocês abrirem uma conta lá na Liberta Investimentos, é o escritório de assessoria ao qual eu faço parte. Então, se vocês tiverem uma conta de renda variável que vocês precisarem, olha, Storm, dá uma olhada aqui, eu tenho uma carteira de renda variável que eu estou em dúvida, me ajuda. O assessor da Liberta coloca vocês em contato comigo, eu consigo olhar a carteira com vocês, a gente consegue trocar uma ideia e ver o que faz sentido ou não faz sentido. Quem estiver pensando em investir até mesmo nos Estados Unidos, a gente consegue dar uma ajuda nisso, porque a gente tem inclusive um escritório lá fora, né, que ajuda também nessa situação toda. Muito bem, pessoal, então gigantesco abraço para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e nos vemos amanhã no Café Tricoações às 3 da tarde. Até mais!